momento nós estamos dispostos a reparar algumas coisas? E agora me vem à mente a história de Neemias. Quando os muros de Jerusalém foram derrubados, queimados, e a cidade estava aberta para receber os salteadores, não havia mais segurança quando os muros foram derrubados, Neemias decidiu reparar, levantar novamente aqueles muros e consertar aquilo que tinha que ser consertado. E eu quero falar hoje no nosso relacionamento, no âmbito relacional. Então, o reparar no âmbito relacional. A mim mesmo, como eu sou comigo mesmo, quando eu me vejo, como você se vê, como você é com você mesmo, como é o nosso estado, o nosso relacionamento com Deus e com o outro, com o próximo. Por que nós devemos fazer algumas reparações, irmãos? Porque fazer reparações é o início do fim de uma postura de isolamento em relação a Deus, a outras pessoas e a você ou a mim mesmo. É o fim de um processo quando eu decido reparar, consertar algumas coisas, eu estou pondo um ponto final em determinados problemas, em determinadas situações da minha vida. E quem é que gosta de viver uma vida sem as coisas resolvidas? Sem um ponto final, sem virar a página? Ninguém gosta. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida toda sem reparar, sem restaurar aquilo que foi quebrado um dia. E nós vivemos toda uma vida com um fardo muito pesado nas nossas costas. Ou às vezes nós carregamos também fardos que não nos pertencem. Porque outras pessoas não querem reparar certas coisas. Quando nós reparamos a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, com a gente mesmo, ou então com o meu próximo, portas se abrem para mim e outras se fecham. Uma nova história se inicia. Mas é necessário reparar. É necessário olharmos para nós mesmos e fazer uma autorreflexão daquilo que nós somos e decidir viver uma vida diferente. E decidir viver uma nova história. E decidir reparar, consertar aquilo que está quebrado. Amém? Fazer reparações não diz respeito ao que aconteceu no passado, mas diz respeito ao que vai acontecer no meu futuro. Irmãos, eu não consigo, infelizmente, consertar algumas coisas lá do meu passado. Eu gostaria de ter feito diferente, mas eu não fiz. Algumas coisas não tem mais como consertar, porque já foi feito. Mas, aquilo que eu faço hoje, aquilo que eu reparo hoje, vai refletir com certeza no meu futuro. Quando eu reparo alguma coisa hoje, talvez eu não mudo muita coisa lá no meu passado, mas eu consigo mudar o meu futuro. Então, para que tenhamos uma vida abundante, uma vida feliz, é necessário que isso aconteça. Todos nós queremos ter uma vida feliz, amém, irmãos? Todos nós queremos desfrutar do bem que o Senhor nos deu, amém? Você quer? Porque eu quero. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu não desfruto, porque eu mesmo
não coloco empecilhos para desfrutar daquilo que o Senhor já conquistou para mim, daquilo que já é meu. Então, eu quero que você esteja com seu coração aberto nesta noite, para o Senhor tratar com a sua alma, com as suas emoções, para que você saia daqui uma nova pessoa, para que você saia daqui totalmente restaurada, para que você saia daqui sabendo o que você tem que fazer a partir de agora. Que você esteja com o coração aberto, aí na sua casa também, para o Espírito Santo te tocar e para você mudar de vida. Muitas vezes, amizades são quebradas, alianças são quebradas, amizades são desfeitas, e nós sempre culpamos o outro, nós sempre nunca trazemos a responsabilidade para nós. Mas nós iremos mudar nessa noite, irmãos, porque eu não quero viver mais com esse fardo, amém? Eu quero viver uma nova história, e se tiver que eu me levantar e reerguer os muros, então eu farei, eu não vou esperar mais o outro, amém? E nós vamos reconstruir a nossa vida com Deus, com o meu irmão e com a gente mesmo. Então, fazer reparações, ela nos prepara o caminho para um futuro livre. Quantas vezes nós pregamos que em Cristo nós somos livres? A palavra diz isso, a palavra de Deus nos diz que nós somos livres. E aí a minha pergunta é, você é livre? De verdade? O que te aprisiona? E uma das coisas que mais afeta a humanidade, desde que eu me entendo, né? É a inimizade, irmãos. A inimizade, a falta de amor, a falta de sabedoria, a falta de entender o meu próximo. E a inimizade, ela me afasta tanto das pessoas quanto de Deus. A Bíblia não diz isso? Que a inimizade me afasta de Deus, me afasta do meu irmão, daquele a quem eu deveria ser próximo. A Bíblia nos diz, né, quais são os mandamentos. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? E amar o meu irmão como a mim mesmo. Muitas vezes, nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, e nós não amamos o nosso irmão como amamos a nós mesmos. Sabe por quê? Porque eu também não me amo. Então, eu não consigo amar o meu irmão. Então, olha que complexo, né, nesse versículo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao meu irmão como eu me amo. E se eu não me amar, eu não consigo amar o meu irmão e não consigo amar a Deus. E o Senhor vai tratar com a gente hoje, irmãos, já está tratando. Nós vamos começar a falar de nós mesmos. Aí tem um autor que chama John Maxwell, que ele diz o seguinte: um homem deve ser grande o suficiente para admitir os seus erros, esperto demais para tirar proveito deles e forte o bastante para corrigi-los. Um homem deve ser grande o suficiente para admitir os seus erros. Você consegue admitir os seus erros? Ou não? Você fala, não foi eu que errei. Esperto demais para tirar proveito dos seus erros. Você consegue tirar proveito? Você consegue tirar algum ensinamento daquilo que você errou? E forte o bastante para corrigi-lo. Porque, irmãos, não é só admitir que eu estou errada.
não é só ter a esperteza de tirar proveito disso, mas é também corrigir. E o corrigir significa o quê? Voltar atrás. Voltar lá onde eu cometi esse erro e reparar o meu erro. Então, admitir para nós mesmos também talvez não seja tão difícil quanto voltar atrás, quanto corrigir, quanto aliviar aquilo que eu fiz. Porque admitir para mim é uma coisa, admitir para o outro é outra coisa. Mas nós temos que pedir a sabedoria dos céus, irmãos, subjugar o nosso orgulho e voltar onde nós paramos, e voltar e corrigir os nossos erros, para eu poder prosseguir e para eu poder liberar aquela outra pessoa que eu errei também para prosseguir. Porque os meus erros, eles não afetam só a mim, ele afeta também ao meu próximo. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você fará isso. Irmãos, com Deus, nada se negocia. Não existe negociação com Deus. Se você quer viver os propósitos de Deus, se você quer viver para agradá-lo, você tem que voltar. Isso não é se eu quiser, quando eu achar. Não, irmão, você tem que fazer, você tem que reparar. O Senhor, Ele nos chamou para uma grande obra, mas essa obra só acontecerá em mim e em você, quando nós repararmos os nossos erros. Isso significa que eu nunca mais vou errar? Não, significa que eu vou continuar errando e reparando os meus erros. Mas nós hoje temos a oportunidade de voltar atrás, de pedir perdão, de sermos perdoados e de reconstruir os muros. Amém? Muitas pessoas não têm mais esse privilégio, irmãos, de reparar os seus erros, mas hoje nós temos. Muitos não admitem que erram, pois não estão dispostos a reparar seus erros, vivem na superficialidade. Sabe como chama essas pessoas? Pessoas orgulhosas. O orgulhoso, diz a palavra, que ele não herdará o reino de Deus. O orgulhoso, ele não agrada a Deus. O orgulhoso não vive uma vida de santificação. O orgulhoso não vive uma vida carregando a sua cruz. O orgulhoso não está aos pés de Cristo todos os dias. E em nome de Jesus, nós não somos essa pessoa. Amém? Nós não somos pessoas orgulhosas. Nós somos pessoas humildes o suficiente para voltarmos atrás, admitirmos que como qualquer ser humano nós erramos, mas não é qualquer ser humano que volta atrás, que quer reparar, mas nós somos seres humanos, porque nós estamos nos preparando para sermos seres sobrenaturais. Amém? Estamos nos preparando para a eternidade. Por isso, nós voltamos atrás quando nós erramos. Nós admitimos que nós erramos. Então, queridos, quando nós erramos, quando nós cometemos um pecado, a primeira coisa que nós devemos fazer é confessar as nossas falhas. As nossas falhas, os nossos ressentimentos, os nossos pecados. E talvez você precise de uma pessoa para você fazer isso. Para você poder falar, para você poder pedir orientação. A confissão é necessária para a comunhão, pois o nosso pecado ergue uma barreira entre nós e Deus, nós e a nossa missão, e entre nós e as pessoas. Pecados nos arrancam dos planos que Deus preparou para que andássemos nele. Aí,
fica mais uma pergunta para nós. Você tem vivido os planos de Deus? Você tem vivido os propósitos de Deus para a sua vida? O que tem impedido você de não viver isso? Talvez a falta de perdão, de confessar um pecado, de admitir um pecado. Talvez isso esteja te impedindo de viver os propósitos de Deus. Irmãos, porque muito mais do que estar bem financeiramente, muito mais do que estar feliz, muito mais do que qualquer coisa que a vida terrena pode me proporcionar, irmãos, o que eu quero é agradar a Deus. E talvez você tenha dinheiro, talvez você tenha saúde, talvez você para os outros seja a pessoa mais feliz do mundo, mas você é uma pessoa que desagrada a Deus. Do que vale tudo isso? Isso não tem valor, porque isso o dinheiro compra, o dinheiro que você tem pode comprar um monte de coisa. Mas o agradar a Deus, o satisfazer a Deus, isso não tem dinheiro que compre. Isso é a sua vida com Deus. E aí, às vezes nós falamos assim, nossa, parece que existe uma barreira entre eu e Deus. Existe uma barreira, o céu está de cobre? De bronze. O meu céu é mais chique. O céu está de bronze, não consigo ouvir Deus, irmão. Você precisa reparar. Você precisa admitir que você erra e voltar atrás. Uma vez eu achei que eu tinha entristecido uma pessoa e eu sentia que a pessoa estava triste comigo. Irmãos, não sei, eu tive que vestir uma cara de pau, pode ser assim, mas não tem problema, a gente veste qualquer coisa, ou então vai com a cara lavada mesmo. E eu fui dentro da casa da pessoa e falei, olha, eu quero pedir perdão para você. Não sei o que eu te fiz, talvez seja isso, talvez seja aquilo, mas o motivo principal, talvez eu nem saiba, mas eu quero pedir perdão para você. Eu quero me reconciliar com você. E quando isso aconteceu, irmãos, eu me fortaleci. Sabe, foi uma coisa assim sobrenatural. Eu não me senti fraca, eu não me senti envergonhada em momento nenhum, muito pelo contrário. Depois daquele dia, eu sempre peço perdão. Sabe por quê? Porque eu aprendi que eu quero ser de verdade livre. Porque eu aprendi que antes daquilo eu não era livre. Antes daquilo eu era uma pessoa que guardava rancor, amargura, tristeza. E eu não queria mais aquilo para a minha vida. Você quer continuar assim, queridos? Guardando mágoas, rancores? E talvez você fale assim, olha, mas para mim está tudo bem. Para mim, não tem problema que aquela pessoa me magoou, me chateou. Mas de verdade, isso não tem problema para você? Porque às vezes a gente fala isso da boca para fora e a gente não consegue admitir nem para nós mesmos que a pessoa nos magoou ou que eu magoei a outra pessoa. Então, irmãos, comece a pensar aí na sua mente, traga para o seu coração, para o seu espírito, onde você precisa voltar, para quem você precisa pedir perdão, quais são os muros que você tem que reparar. Talvez alguém aqui na igreja, talvez a gente não converse, talvez existe mágoa, talvez algum mal entendido, alguma coisa ainda que precisa ser conversado. Isso está sendo uma muralha entre você e Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 2:10. Efésios 2:10. Ou talvez existe uma muralha aí na sua casa entre você e seu marido, você e seus filhos, você e sua sogra, o seu sogro, os primos. Efésios 2:10. Diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nós somos chamados para fazer as boas obras. E para fazermos as boas obras, nós temos que reparar algumas coisas.
sobre nós e Deus. O pecado, irmãos, é uma coisa que fica martelando na nossa mente. Às vezes você já pediu perdão por aquele pecado que você cometeu, mas ele continua vindo na sua memória. Ele continua vindo, te assolando. Abre lá em Romanos 8:1. Romanos 8:1. Aquilo que você fez de errado, aquilo que você não deveria ter feito, e que nós chamamos de pecado, fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Se o pecado já foi confessado e o arrependimento aconteceu, as lembranças e a culpa de pecados passados podem e devem ser entregues a Cristo. Ele tem uma nova vida para você. Amém? Por que nós ainda somos aprisionados depois de ter pedido perdão para Deus? Eu me arrependi, eu confessei o meu pecado, eu orei, o Senhor sabe o quanto aquilo me fez mal, e eu pedi perdão, estou perdoada. Mas muitas vezes a memória daquele pecado vem à minha mente. O que eu devo fazer? Você deve repreender em nome de Jesus, porque Jesus já não se lembra mais disso. Você já é perdoado, já não existe mais condenação, nem para mim e nem para você. Não permita que essa perturbação fique na sua mente, irmãos. Sinta-se livre e seja livre. Nós não cremos na palavra de Deus? Irmãos, eu me apego a essa palavra todos os dias, porque todos os dias as minhas memórias me vêm à mente. Todos os dias, mas eu tenho essa palavra comigo, que já não existe mais condenação, porque eu já me arrependi, eu já confessei os meus pecados. Então não existe mais condenação para nós, que estamos em Cristo Jesus. Amém? Então seja livre, seja liberto disso. Aceite o perdão definitivo de Deus. Abra lá sua Bíblia agora em Colossenses 2:13. Colossenses 2:13. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele os perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aleluia! Amém? Olha que palavra maravilhosa. Deus nos vivificou com Cristo. Então, queridos, Ele cancelou toda a nossa dívida. Por isso, irmãos, por isso, nós somos livres. Nós somos livres. Só não é livre aquele que não se arrependeu do pecado. Só não é livre aquele que não confessou o pecado. Mas é claro que nós somos inteligentes e nós não queremos carregar fardos. Nós já pedimos perdão. Nós já confessamos, amém? Então você é livre. Livre, sinta-se livre. O Senhor Jesus já pagou o preço lá na cruz. E por que você quer pagar aqui na terra? Se Cristo não tivesse morrido por nós, você sim seria culpado dos seus pecados. Você teria sim que carregar esse peso. Mas Cristo já morreu por nós. E você pode ser livre. Ele já pagou o preço. Irmãos, e quando nós pecamos, nós também pagamos um preço.
né? Porque é tão difícil quando a gente peca, nós conhecemos Jesus. Ai, meu Deus, aquela criptonita que fica me atormentando, né? Aquele pecado recorrente, que eu tento não pecar, mas de vez em quando eu caio naquele pecado, irmãos, é muito triste. E sabe por que nós nos sentimos assim? Porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo fala: Virley, você pecou, Virley, você não deveria. Virley, eu te avisei antes e você caiu, Virley. Mas o Espírito Santo me lembra que eu posso voltar e pedir perdão, e me arrepender, e me levantar, e continuar sendo livre. E eu vou continuar buscando ser livre e me santificando todos os dias. Amém, irmãos? Eu não vou ficar esperando o pecado chegar à minha porta, mas eu vou viver uma vida de oração, de adoração, uma vida atenta, porque aquilo vai vir novamente. E me santificando, nós temos que agradar a Deus. O perdão é composto por 2 elementos, querido. Pelo natural, que ele se origina do próprio homem, e do sobrenatural. E essa é competência divina. A parte que cabe a Deus é o milagre, restaurando a alma, as nossas emoções, o amor. E a nossa é arrepender, é confessar e pedir perdão. Amém? Então, se você fez a sua parte, que é a natural, que vem de nós mesmos, eu me arrependi, eu confessei, eu pedi perdão, você fez a sua parte. Agora o Espírito Santo, que é sobrenatural, ele fará a parte dele, que é restaurar a minha alma, o meu espírito. Amém? Mas para que isso aconteça, antes eu tenho que fazer a minha parte. Porque a minha parte, Deus não fará, Ele fará a parte dele. Agora, queridos, eu quero falar com vocês sobre reparar com as outras pessoas. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 33. E nós vamos falar sobre 2 pessoas que nós conhecemos bastante, 2 personagens bíblicos. Que é Esaú e Jacó. Irmãos, nós conhecemos a história. Jacó e Esaú são 2 irmãos. Seus pais eram Rebeca e Isaac. E Jacó, ele roubou a bênção da primogenitura do seu irmão. E nós sabemos que, a gente conhece a história, né, irmãos? Várias coisas aconteceram que Jacó não deveria ter feito, mas ele fez. E quando tudo isso aconteceu, seu irmão falou para ele: olha, eu vou te matar. O que Jacó fez? Fugiu de casa. E ele ficou muitos anos fora de casa. Se eu não estou enganada, foram 20 anos. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês aqui? Que Esaú, ele tinha motivo suficiente para continuar odiando seu irmão. Ele tinha motivos suficientes para nunca mais querer ver o seu irmão. Mas quando Jacó foi embora de casa, quando ele foi para o deserto, o Senhor também tratou com Jacó. E com certeza, né, diz aqui a palavra do Senhor, que Jacó foi tratado. Jacó sabia que ele errou quando ele fez aquele papelão com seu irmão. Quando ele roubou a bênção da primogenitura com seu irmão. Vamos trazer para nós. Quando nós erramos com o nosso irmão, quando nós falamos algo que magoamos, que chateamos, irmãos, não dá 2 minutos, a gente já fala: nossa, eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter feito isso. E aí, é como se nós fôssemos para o deserto, como Jacó foi. Só que lá no deserto, Jacó deixou ser tratado pelo próprio Deus.
Lá no deserto, Jacó teve grandes experiências com Deus. E um dia, Jacó, depois de ter casado, depois de estar com filhos, depois de ter sido abençoado por Deus, ele falou: eu preciso voltar para minha casa, porque eu preciso reparar aquilo que eu fiz. E aí, lá no versículo 33, no versículo 2, fala assim, colocou as suas servas, no 3, e ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Irmãos, Jacó, ele estava com muito medo do seu irmão matar ele no caminho. Enquanto ele ia, ele mandava pessoas à frente: olha, leva ouro para o meu irmão, leva gado, leva não sei o que, muitos presentes para o irmão, porque Jacó estava disposto a fazer de tudo para reparar o seu erro, para ter novamente a amizade do seu irmão. E quando, ou melhor, Jacó, nesse momento, ele demonstra que tinha consciência do erro. Irmãos, eu presenteio alguém, eu quero me aproximar de alguém, se eu não tenho consciência do meu erro? Não, né? Porque a gente fala assim: a irmã está chateada comigo, a pessoa está chateada comigo, eu não sei porquê. Então deixa para lá. Mas Jacó, ele sabia que ele tinha errado com seu irmão, ele tinha consciência do seu erro. Por isso, ele decidiu presentear o seu irmão. Então, ele demonstra que tinha consciência do erro, ele demonstra que tinha desejo de reparar o mal que ele tinha feito. O pedido de perdão e a reconciliação são fundamentais para a manutenção da comunhão com Deus. Irmãos, então Jacó, ele tinha consciência, e ele falou: olha, custe o que custar, eu vou até meu irmão, eu sei que pode custar a minha vida, mas eu vou ao encontro do meu irmão, e ele foi. Abre lá em Mateus 5, 23. Mateus 5, 23. Diz assim a palavra, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Amém? Foi o que Jacó fez. Eu vou me reconciliar com meu irmão. Irmãos, quantas vezes nós nos apresentamos diante de Deus, sabendo que o nosso irmão está magoado com a gente, e a gente não está nem aí, não é problema meu. Quantas vezes você que está aí na sua casa, quer se apresentar diante de Deus, se apresenta diante de Deus, mas está brigado com o marido, com o esposo, com os filhos, com o vizinho? Quantas vezes nós fazemos isso? Nós estamos indo contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, não é se você tem algo contra o seu irmão, mas é que o seu irmão tem algo contra você. Se você se lembrar disso, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se. Depois volte e apresente a sua oferta a Deus. E a minha oração nesta noite é para que venha na sua mente essa pessoa que você precisa se reconciliar. Porque o que eu digo diante desta palavra é que se você não se reconciliar com seu irmão, o Senhor não vai aceitar a sua oferta. Então repare primeiro as brechas e depois se apresente diante de Deus.
Perdoe aqueles que te ofenderam. Libere perdão, irmãos. Romanos 12, 17 e 18. Romanos 12, 17 e 18. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém? Não retribuam o mal com o mal. Existem pessoas que têm prazer em ver o outro mal. Existem pessoas que têm coragem de pegar o telefone, o celular e colocar uma mensagem lá no Facebook, no Instagram, que sabe que vai deixar o outro mal. Irmãos, nós precisamos nos converter. Isso não procede de Deus, isso não vem de Deus. E como diz a palavra, pode de uma mesma mina, de uma mesma água, jorrar água amarga e água doce? Não. Não pode. E é por isso que nós não desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós, porque existem brechas na nossa vida. A reparação começa em você, mas ela não pode parar em você. Amém? Então, nós começamos a reparar os nossos muros, mas ela não pode parar em nós, tem que dar continuidade. E lembre-se de que, se aquele que perdoa, lembre-se de que perdoar não desobriga as pessoas do mal que lhe fizeram, mas o liberta do poder que tinham sobre você. Amém? Queridos, você precisa liberar perdão. Aqui, Esaú e Jacó, quando Jacó foi pedir perdão para o seu irmão também estava vindo ao encontro dele. Quando alguém for pedir perdão para você, você precisa também vir ao encontro dessa pessoa. Quando alguém pedir perdão para você, você não tem que pontuar o que a pessoa fez de errado. Você tem que aceitar o perdão e liberar a pessoa e ser liberto. Quantas vezes nós pedimos perdão e a gente quer justificar o nosso perdão? Mas eu fiz aquilo porque você fez isso. Irmãos, você não quer liberar perdão. Você quer mostrar para a pessoa mais uma vez onde ela errou. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas, elas se ofendem, muitas vezes as pessoas se entristecem com a gente, e a gente nem sabe, a gente nem entende porque essa pessoa está assim, mas tudo bem, se ela vir ao meu encontro, eu irei ao encontro dela, e nós iremos nos perdoar. Nosso coração tem que estar aberto para isso, para eu viver uma nova história, a história que Cristo escreveu para mim, amém? Então,